Olá, como estão todos? Espero que estejam todos muito bem, se empenhando nos estudos e que estejam gostando desse tema, né, de direito de família e sucessões. Eu sou a professora Giovanna Polarini, sou advogada aqui em São Paulo, eu tenho uma carreira de 25 anos dentro da advocacia, com escritório próprio, atuando na área do direito civil. Eu sou professora universitária, eu tenho uma carreira acadêmica há 17 anos, mais ou menos, dando aula nos cursos de graduação, pós-graduação, e eu vou estar com vocês, então, nessa jornada, nessa disciplina de Direito de Família e Sucessões. Espero contribuir com vocês para os estudos de vocês e para a formação profissional, e também que vocês possam utilizar os conhecimentos adquiridos aqui para a vida profissional, para a vida pessoal, melhor dizendo. Que vocês possam ter aqui também fundamentos para entender melhor a sociedade, entender melhor as relações sociais, entender melhor as relações interpessoais e as relações familiares. Por que elas são da forma como elas são, tá certo? Antes de a gente entrar efetivamente no nosso estudo, eu gostaria só de lembrá-los que esse tema é muito grande, o tema é muito extenso, razão pela qual, então, aqui nas nossas aulas, eu vou fazer um apanhado geral, eu vou tratar do assunto de uma maneira mais sintetizada, ok? Porque os aspectos detalhados de cada instituto, vocês vão encontrar no livro didático, tá certo? Porque senão nós teríamos aqui quase 3 horas de aula, o que não é conveniente e não está fora do objetivo da nossa disciplina, ok? Espero, então, que vocês aproveitem os estudos e vamos começar, então, sem mais delongas, tratando, então, do primeiro tema, que é noções gerais do direito de família. Bom, pessoal, o que é família? Esse talvez seja o conceito mais importante, que é a base de sustentação de toda a nossa disciplina. Família, ela nasce dentro ainda de um conceito bastante rudimentar, ou dentro ainda de uma estrutura bastante rudimentar, desde as primeiras civilizações, ou desde os primórdios da civilização. A família, ela nasceu como um fenômeno natural e como um fenômeno cultural. Então, a família, ela não nasce a partir de uma institucionalização jurídica ou por meio da institucionalização do Estado. A família, ela nasce de uma maneira natural, à medida, então, em que aqueles povos primitivos começaram, então, a se unir para poder, então, melhor viver, para poder enfrentar as intempéries da sociedade daquela época, né, daquele momento histórico, e também, principalmente, para fins de procriação. Nesse sentido, então, a família é o lugar onde os valores éticos, os valores morais, as tradições familiares, a religião, os paradigmas, as diretrizes da própria vida são transmitidos a seus integrantes de geração a geração. Porque nós não podemos esquecer que, nesse momento, a escrita ainda não existia. Então, toda a tradição era transmitida de forma oral, daí nós dizemos, né, que nós temos uma tradição oral, que se transformou no decorrer dos séculos, se transformou nos usos e nos costumes, até se transformar em lei escrita propriamente dita. E nós não podemos esquecer também que os usos e costumes, eles são uma forma de direito ou uma forma de norma jurídica não escrita, que inclusive baliza o nosso ordenamento jurídico, que é um dos elementos de integração da norma jurídica. Tá certo? Nesse sentido, então, pessoal, a família, ela está respaldada na convivência familiar. A partir do momento, então, em que as pessoas passaram a se unir em sociedade, que passaram a conviver para ter uma vida comum e até mesmo para procriação, surgiu, então, esse conceito que também era ainda bastante rudimentar de convívio familiar. Então, o convívio familiar, ele é o primeiro núcleo social que as pessoas que integram uma determinada família passam a fazer parte. O convívio familiar é onde os valores, a ética, as tradições e as religiões são transmitidas às futuras gerações. O convívio familiar nada mais é do que, segundo os nossos doutrinadores mais conservadores, os doutrinadores clássicos, o convívio familiar é a célula máter onde se manifestam as relações
interpessoais, que na atual sociedade em que vivemos, eles estão muito mais fundamentados nos vínculos de afeto do que nos próprios laços de consanguinidade, como era então nas sociedades primitivas, tá certo? Nesse sentido, então, pessoal, trazendo agora, fazendo um salto histórico bem grande e trazendo para os dias de hoje, a família, ela está respaldada no afeto, no vínculo de afeto, ou nos vínculos de afeto, tá certo? Nesse sentido, então, nós temos que o afeto passou a ser um princípio fundamental, um valor jurídico, que ele se tornou um elemento organizador da família, e nós podemos dizer também, porque isso está constitucionalizado no nosso atual ordenamento jurídico vigente, o afeto ele se transformou num princípio de organização jurídica da família. Então, se nós formos analisar a família dentro dessa organização jurídica, nós podemos perceber que lá nos primórdios, o que predominava era a patrimonialização. Tanto é que a gente vê isso em filme, a gente vê isso em família, em filme, em novelas muitas vezes. As famílias, elas se uniam muitas vezes para que o patrimônio aumentasse. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, nos impérios e nas monarquias, onde os casamentos eram arranjados, mais por um aspecto político. Por quê? No sentido de unir os reinos, no sentido de unir as fortunas. E assim também foi aqui na nossa sociedade brasileira. Não nessa questão de monarquia, também, mas também porque as pessoas elas passaram a se unir para que os patrimônios das famílias fossem unidos também, de forma que todos tivessem um ganho patrimonial. Então, durante muito tempo, essa noção de família ela estava vinculada à patrimonialização. Com o desenvolvimento da sociedade, à medida em que a sociedade, então, foi agregando novos valores, à medida que a sociedade foi agregando novos princípios e novos conceitos, novas formas de família foram surgindo, por conta justamente das diferentes formas das pessoas se relacionarem na sociedade e se relacionarem entre si. Nós percebemos, então, nitidamente, no nosso ordenamento jurídico, a despatrimonialização da família, o que também vai se refletir no direito de família, nas normas que foram criadas, principalmente a partir da Constituição de 88, que teve reflexo no Código Civil de 2002, tá certo? Então, o afeto hoje é o princípio norteador das relações familiares, é o princípio norteador da organização jurídica da família, mais até do que os próprios laços de consanguinidade, tá certo? Na família, então, pessoal, nós podemos dizer que existe uma ligação entre pessoas que estão também unidas pelo mesmo tronco ancestral, e aí, então, porque eu comentei agora há pouco a respeito dos laços de consanguinidade, família, ou o conceito de família que está relacionado com os laços de consanguinidade, ele diz respeito, então, àquelas pessoas que são unidas pelo mesmo tronco ancestral e que descendem umas das outras, tá certo? Então, a família, ou a noção de família dentro desse conceito de consanguinidade, ela compreende, então, os laços que se estabelecem em linha reta e também os laços na linha colateral até o 4º grau. Nós vamos trabalhar melhor esse conceito nos próximos vídeos, porque são temas que estão relacionados com as próximas unidades do nosso livro didático, tá certo? Então, pessoal, a família, ela tem uma expressão genérica que ela comporta, então, diversas modalidades. Hoje, nós podemos dizer que, principalmente a partir da constitucionalização das entidades familiares pela Constituição de 1988, o sistema jurídico que organiza a família, ele é um sistema jurídico aberto, com fundamento na afetividade, porque ele comporta uma construção de diversas modalidades. Ele comporta uma construção de diversas formas das pessoas se unirem na sociedade. Daí, então, nós temos, por exemplo,
novos arranjos familiares. De acordo com a forma como as pessoas elas vão se relacionando e vão se unindo na vida social, o direito precisa, é imprescindível que o direito ele crie normas jurídicas para regulamentar, para trazer segurança e para também resguardar o direito dessas pessoas que passaram a se unir de formas diferentes daquela família tradicional. Então é aí que surge, pessoal, os chamados novos arranjos familiares. Esses novos arranjos familiares constituem o que hoje juridicamente chamamos de pluralismo familiar. E entre eles nós temos as famílias matrimoniais, as famílias informais, as monoparentais, as famílias recompostas, as anaparentais, as homoafetivas, as fissionais, as eudonistas, as avunculares, as paralelas e as coparentais. Essas que são as principais formas de arranjos familiares trazidos, então, pelos doutrinadores que se debruçaram a estudar a família na atual sociedade em que vivemos, século XXI, uma sociedade pós-moderna, tá certo? E os conceitos desses novos arranjos familiares vocês encontram lá no e-book, no livro didático de vocês, tá certo? Então vejam, pessoal, que lembrando daquele princípio básico do direito, da história do direito ou da introdução ao estudo do direito, como vocês preferirem, que o direito ele acompanha o desenvolvimento da sociedade. O direito ele é dinâmico. O direito ele se amolda à sociedade no qual ele está inserido, que ele precisa então, ele é chamado sempre que for preciso para regular as relações que surgem na sociedade e que possam vir a causar conflitos ou então aquelas relações sociais que por alguma razão precisam de proteção. E é por isso então que o direito ele traz na atualidade regramentos, e ainda que por analogia em algumas situações, mas ele traz então fundamentos e normas para resguardar, proteger, dar segurança jurídica não só às pessoas, mas como aos descendentes, esses novos arranjos familiares. Ok? Vamos falar então um pouco, pessoal, superada essa fase em que nós falamos das noções gerais da família, na atual sociedade em que vivemos, fazendo essa breve introdução histórica, vamos falar um pouco a respeito do direito fundamental à família e à convivência familiar. Porque de acordo com a Constituição de 1988, a família ela foi erigida à condição de instituto constitucional, onde nós vamos verificar esse fundamento lá no artigo 226 da Constituição. Nesse sentido, então, a família e a convivência familiar passaram a ser considerados direitos fundamentais da pessoa humana, sendo um instrumento para a promoção da personalidade humana. Por que isso, pessoal? O que isso significa? Significa que o direito à família nada mais é do que um direito a ter um lar, o direito de ter um espaço físico, mas também se revela no direito a ter uma convivência familiar, quer seja por meio dos pai e mãe biológicos, genitores biológicos, quer seja por meio da convivência dos genitores que se informaram, né, ou que assim foram constituídos por meio da adoção, quer ser por meio daquelas pessoas que se divorciaram, por exemplo, e a mãe ou o pai acabaram ficando com os filhos. Então nós temos as famílias monoparentais, formadas por um dos genitores e a sua prole, quer seja por meio daquelas pessoas que têm uma convivência, ou até mesmo são adotadas em algumas circunstâncias, mas geralmente tem a convivência de tios, tem a convivência de outras pessoas que não têm esse vínculo de consanguinidade, mas têm vínculos de afeto. Então vejam que o direito da pessoa de ter um lar
eles também estão associados não só a um espaço físico, mas também o direito a uma convivência familiar, porque é por meio da convivência familiar, como vimos há pouco, que os valores éticos, religiosos, familiares e as tradições são passadas de geração para geração. É dentro da família e de acordo com a convivência familiar que se forma a biografia da pessoa humana, a sua história de vida, as suas lembranças. É por meio, então, do direito à família, direito fundamental à família e à convivência familiar, onde a identidade sociopessoal de seus integrantes, ela é desenvolvida. Então, o direito à família e o direito a uma convivência familiar vai muito além do que apenas o local, a existência física da pessoa humana, a estrutura, a casa ou o apartamento, o lugar de abrigo dessa pessoa. Mais do que ter um lugar de abrigo com pessoas, a família, ela é algo extremamente subjetivo. É aquilo que está, falando de uma maneira não jurídica, dentro das quatro paredes. É aquilo que se forma. Então vejam, pessoal, que o nosso legislador constituinte, ele se preocupou tanto com essa questão da família, que ele trouxe para o seu bojo, para o artigo 5º da Constituição Federal e também para o artigo 226 caput da Constituição Familiar, transformando a família e a convivência familiar em um direito fundamental da pessoa humana. A pessoa humana, ela tem esses direitos de forma a garantir a sua dignidade, de desenvolver a sua dignidade e, ao mesmo tempo, de assegurar que ela tenha uma vida digna, tá certo? Ainda dentro dessa seara constitucional, como eu comentei com vocês, o artigo 226, ele diz pra gente que a família é a base da sociedade. A família é a célula máter, ou seja, é por meio da família que a sociedade brasileira, ela se constitui. A família, segundo o artigo 226 da Constituição Federal, ela se forma a partir do casamento civil, ou então do casamento religioso com efeitos civis. Como nós vamos ver um pouco mais para frente também nas nossas próximas aulas, para o nosso ordenamento jurídico, para que uma pessoa ela possa ser considerada casada, ela obrigatoriamente tem que ser feita, ou tem que passar por uma cerimônia no registro civil, certo? Ou então perante uma autoridade religiosa do seu credo, mas que posteriormente é levado esse casamento religioso a ser registrado no registro civil. Segundo o artigo 226 da Constituição Federal, então a família ela nasce a partir do casamento civil ou do casamento religioso com efeitos civis. Mas o próprio artigo 226 resguarda os direitos e protegem as entidades familiares. Entidades familiares essas que, segundo o próprio constituinte, ali, regrada, nós temos a união estável e as famílias monoparentais, tá certo? É também nesse artigo 226 que nós vamos encontrar o princípio da igualdade de direitos entre os integrantes da família, o princípio da igualdade de direitos entre os cônjuges na condução da família, na condução da sociedade familiar, sendo que homem e mulher, ou os homens ou as mulheres, se nós estivermos dentro de uma união homoafetiva, ambos, em condições de igualdade, têm o direito de exercer a chefia da família em sistema de cogestão. Tá certo? E é dentro desse conceito, então, pessoal, que nós falamos da constitucionalização do direito de família. Certo? Porque o legislador constituinte, em 1988, ele trouxe para si essa responsabilidade de regular a família, regular as relações familiares, dizer que a família, que é a partir da família que a sociedade brasileira ela se constitui, e a partir daí, então, todas as demais normas infraconstitucionais devem obedecer à legislação
constituinte deve obedecer à nossa carta principal, nossa carta magna, e também aquelas legislações que já estavam em vigor e que devem ser interpretadas de acordo com esse dispositivo, de acordo com as normas constitucionais. Aí, então, nós estamos dentro daquele método hermenêutico que é a interpretação conforme a Constituição. Ok? Vamos falar então um pouco agora, pessoal, sobre o conceito de direito de família. Nós falamos então da noção de família, da constitucionalização da família e também do direito de família, mas o que é propriamente dito o direito de família? O que trata, o que regula o direito de família? O direito de família, então, agora falando num termo mais técnico, nada mais é do que um ramo do direito civil que cuida da regulamentação das relações familiares em seus diversos aspectos e em seus diversos arranjos. Aqui, então, incluindo aqueles novos arranjos familiares que conversamos há pouco, tá certo? Falando ainda de uma maneira um pouco mais técnica e um pouco mais detalhada. Segundo os nossos doutrinadores, o direito de família nada mais é do que o conjunto das normas que regulam, desde a celebração do casamento, passando pela sua validade, os efeitos, regula também as relações pessoais, as relações econômicas que surgem por conta do casamento, que são as relações patrimoniais, regulam então a dissolução do casamento e da união estável, porque nós temos hoje a equiparação da união estável ao casamento, regula as relações que nascem por conta dos filhos que vão nascer a partir do casamento, ou então a partir desses novos arranjos familiares. O direito de família regula também os vínculos de parentesco que surgem tanto pelos laços de consanguinidade, mas também que surgem pelos laços de afinidade e pelos laços, mas também pelas regras civis, que é o caso da adoção, instituídos pelas leis civis. Regula todos os instrumentos que regulamentam e que dão vida e protegem a união estável. Nós temos uma parte dentro do direito de família que trata só da união estável. E também dos institutos complementares, como são chamados pela doutrina, que é a tutela, a curatela, a tomada de decisão assistida e a ausência. Tá certo? E qual é a natureza jurídica do direito de família? Aqui, pessoal, é uma questão bastante interessante, porque como o direito civil ele é a disciplina principal que forma um grande bloco, uma grande classificação do direito, que vem lá do direito romano, que é o direito privado. Regra geral, o direito de família ele é um campo do direito privado. Tradicionalmente, de acordo com os autores clássicos. No entanto, as normas que... Me desculpem. No entanto, as normas que regulamentam o direito de família são normas de ordem pública. São normas cogentes. São normas criadas pelo Estado, ainda que o Estado não interfira diretamente nas relações familiares. Nesse contexto, então, pessoal, nós temos que o direito de família, ele é uma estrutura pública com aspectos de direito privado, como um grande doutrinador na área, o professor Euclides de Oliveira Leite, ele nos relata. Então, o professor Euclides de Oliveira Leite, ele nos relata que, segundo a visão dele, a família ela é uma estrutura pública com aspectos de direito privado, porque há uma identificação da família, identifica-se a pessoa como integrante da família e, ao mesmo tempo, essas pessoas dentro como integrantes da família, elas estão dentro de um contexto social, ok? Então essa é uma questão bastante interessante quando falamos
da natureza jurídica do direito de família. Nesse sentido, então, as normas de direito de família têm caráter personalíssimo, elas são irrenunciáveis, irrevogáveis e são intransferíveis pela herança. Tá certo? Nós não podemos modificar ao nosso bel prazer, por meio de contratos, por exemplo, a qualquer uma das normas que dizem respeito, então, ao direito de família, devido ao seu caráter cogente, ok? E para nós encerrarmos, então, pessoal, vamos falar um pouco a respeito dos princípios do direito de família. Como eu havia comentado com vocês, todos esses princípios estão previstos lá, estudados lá no livro didático de vocês. Lá vocês têm todos esses princípios de uma maneira mais didática, mais específica, mais detalhada. Aqui, então, eu vou trazer para vocês de uma maneira mais sintética. Então, nós temos o primeiro, que baliza todo o ordenamento jurídico, e com mais precisão ainda dentro do direito de família, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. A dignidade da pessoa humana, então, como um princípio fundamental e estrutural da nossa sociedade e do próprio Estado democrático de direito em que vivemos. A igualdade jurídica ou a igualdade substancial entre os cônjuges, entre os companheiros, e também a igualdade jurídica entre os filhos que nascem das relações familiares, que nascem a partir dos arranjos familiares tradicionais e também dos novos arranjos familiares. Igualdade de direito entre os filhos. Não pode haver nenhum tipo de distinção entre eles, não importa a sua origem. O princípio do planejamento familiar e da paternidade responsável. A comunhão plena de vida, que envolve o companheirismo e a convivência familiar. A não intervenção do Estado nas relações pessoais ou interpessoais, nas relações subjetivas, no âmbito da família. Okay? O Estado, como dissemos há pouco, ele atua na forma de regulamentar as suas relações, de trazer segurança e paz, não só à sociedade, mas também a essa estrutura jurídica. O princípio da monogamia. O nosso Estado, o nosso direito de família, ele é fundamentado na monogamia, ou seja, uma união com uma única pessoa ao mesmo tempo. O princípio da afetividade, como nós já conversamos, que hoje é o princípio norteador da organização jurídica da família dentro do nosso ordenamento jurídico. O princípio da solidariedade familiar, que é aquele no qual as condutas dentro da família, ou seja, entre os seus integrantes, devem se respaldar na ética, na moral, né? E também nos laços de afetividade. E o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, no qual, então, a nossa Constituição, o nosso ordenamento jurídico, pretende proteger integralmente a criança e o adolescente, dando a ela condições de uma vida digna e de desenvolver a sua personalidade de maneira adequada, de acordo com valores éticos, valores morais, de acordo com as tradições daquela família. O princípio, então, do melhor interesse da criança e do adolescente. Esses princípios, pessoal, estão todos previstos tanto no Código Civil, mas também estão todos regulamentados na Constituição Federal, no artigo 226 em especial, como eu já comentei aqui várias vezes, e nós vamos voltar a tratar deles nas nossas próximas aulas, à medida então em que o conteúdo ele for sendo desenvolvido. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro e aguardo vocês então na nossa próxima aula. Até mais!